aquele que pecar morrerá. O Salmo 69, abra por favor, Salmo 69. O Salmo 69, eu encontrei aqui o verso 28. Ele mostra, e aqui na versão bíblica, a minha versão, livro da vida. Mas olha que interessante. Verso 27, eu vou ler o 27 primeiro. Acrescenta iniquidade à iniquidade deles, e não entrem na tua justiça. Sejam arriscados do livro da vida, e não sejam escritos com os justos. Então o que ele está dizendo? Seja arriscado do livro dos seres viventes. Ele está falando do ímpio. O ímpio não tem o seu nome escrito no livro da vida. O ímpio não tem o seu nome escrito no livro da vida. O salmista está falando, risca o nome do perverso. Ou seja, tira ele da face da terra. Aniquila, some com ele. Se você ler, você vai entender, se ler o salmo todo, que é isso que ele está querendo dizer. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que existe mesmo um livro onde o Senhor toma nota desde o dia que nós nascemos. E esse livro não é de papel, como nós evidentemente pensamos, né? A gente fala livro, imagina literalmente um livro, mas é o registro que conta. O livro é só uma figura de linguagem. Deus tem o registro de todas as pessoas que nascem. A Bíblia diz que todos, exatamente todos, Ele conhece. Ele tem na palma da mão. Deus é soberano em tudo que faz. E Ele tem o domínio sobre tudo. Muitas pessoas, eu não estou generalizando, mas muitas pessoas que têm o seu nome riscado, têm riscado por sua própria responsabilidade, por sua própria culpa. A Bíblia diz que aquele que estragar o templo de Deus, o Senhor o destruirá, não é? Aquele que destrói o templo de Deus, o Senhor o destruirá. Porque o Senhor vai riscar o seu nome do livro dos seres viventes. Quando Ele apaga o nome dos seres viventes, automaticamente essa pessoa não estará mais aqui no nosso meio. Mas tem um outro livro que nós citamos aqui. E esse livro são o livro que está anunciado às nossas obras. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios 5, versículo 10. 2 Coríntios 5, versículo 10. Diz assim: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Amém? Então vamos lá. Abre-se os livros, toma mais de um, e abriu também o livro da vida. Amém? Um livro é o livro do ser vivente, um outro livro é o livro das obras realizadas sobre a terra. Romanos capítulo 2, versículo 8, vai falar também um pouquinho sobre isso. Veja. Eu não vou me demorar muito. Diz assim: o qual recompensará cada um segundo as suas... O qual recompensará, verso 6, capítulo 2 de Romanos, verso 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras.
quer seja coisas boas, quer seja coisas ruins. Aqui está falando do tribunal de Cristo, ou seja, aos salvos, aqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida e que na volta do Senhor Jesus, ou na sua partida dessa vida para o reino dos céus, receberá segundo o que tem feito aqui na terra. Então, irmãos, o que eu quero dizer é que a semeadura é muito grande. Ela começa sendo feita aqui na terra e a colheita maior ainda, porque termina lá no céu. O sujeito semeia aqui na terra, colhe aqui na terra e também colhe no porvir, com a vida eterna, os prêmios de Deus, o galardão do Senhor. Amém? É muito importante a maneira como nós vivemos. É muito importante a conduta que nós temos. É muito importante que testemunho nós damos. É muito importante quais são os benefícios que nós fazemos para o outro. Não é viver exclusivamente para o outro, porque cada pessoa precisa viver a sua própria vida. Mas sempre que possível for, abençoar o outro é muito bom e é uma semeadura no reino de Deus, que começa aqui na terra, dá os seus frutos aqui na terra e no porvir, lá na vida eterna, tem o galardão. O crente, ele não faz boas obras para ser salvo, porque a salvação é de graça e pela graça. O nome dele está escrito no livro da vida, porque Jesus Cristo pagou o preço na cruz do Calvário. Então o crente não é como o espírita ou espiritualista que entende que precisa ser bonzinho para tentar alcançar algum lugar no céu. Não. O céu nós alcançamos pela misericórdia e graça de nosso Deus, através do sacrifício que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz. Mas, porque nós somos salvos e não para ser salvo, porque nós somos salvos, nós temos que fazer boas obras. Boas obras em todos os aspectos. Boas obras no não julgamento do meu próximo. Boas obras no sentido de ter compaixão do outro. Boas obras no sentido de amar o outro, de ajudar o outro. Boas obras no sentido de ser um bom testemunho para o outro. Boas obras no sentido de ser luz para iluminar quem está em trevas. Porque é dessa maneira que nós vamos alcançar alguma coisa de Deus. Sabe, irmãos, o mundo todo é energia. E eu não quero misturar aqui evangelho com reiki ou sei lá o que, nova era, nada disso. Mas a verdade é que tudo é energia e isso é provado cientificamente. Quando nós buscamos em Deus ser bons e agir com prudência e com boas obras, a energia do mundo espiritual se manifesta em nós. A graça de Deus vem em forma de uma energia para nós, uma energia que nos posiciona, uma energia que nos dá ânimo, uma energia que nos dá determinação. O que eu quero dizer é que tem muita gente sem fé, e muita gente fragilizada, enfraquecida, que não tem força sequer para a igreja, porque não tem energia mais. A pessoa está sem força para vir à igreja, e sabe por que ela está sem força? Não é porque ela não obra, porque ela não ora, é porque ela não tem mais feito obras. As orações são: Senhor me dá, Senhor me ajuda, Senhor me dá, Senhor me ajuda. Mas essa oração não moveu ela para que se estabeleça nessa terceira dimensão aonde nós estamos. Porque um pingo e risco é uma dimensão, e a segunda dimensão e a terceira dimensão, e nós estamos no meio. Amém, irmãos? E quem falou sobre isso foi Einstein, não foi eu. Se faz necessário a gente entender que as nossas obras ou os nossos atos de justiça é que gera em nós determinação e materializa a graça de Deus. É o que retém a graça de Deus em nós. É quando nós somos aquelas pessoas que crê de agir, que crê de viver e não somente de receber. Quem está entendendo? E Deus está dizendo: meu filho, eu registro tudo. Quando Ele diz que está registrando, ou quando está escrito que Ele vai abrir o livro para
galardoar, premiar ou entregar, Ele vai abrir o registro, Ele está ao mesmo tempo dizendo: eu tenho registro de tudo, de absolutamente tudo. Eu queria falar aqui com as pessoas que têm mais de 10 anos de cristão. Por favor, levante sua mão, por favor. Quase que 80% da igreja, amém? Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que nesses 10 anos de cristianismo, muitas vezes, você não viveu abençoado pelo crédito do que você fez lá fora, ou lá atrás? Sim ou não? Sim ou não? Meu irmão, tem gente que está vivendo de oração que fez há 10 anos atrás, porque hoje já não ora mais. Tem gente que está recebendo bênção hoje pela graça e misericórdia de Deus, e pelos atos de justiça que teve lá atrás, e o Senhor conhece e tem registrado, porque tudo que você faz para o Senhor não é vão, a sua obra não é vã no Senhor. Diz a palavra do Senhor, as nossas obras não são vãs no Senhor. Os livramentos que eu recebo, que você recebe, que os nossos filhos recebem, são por obras que nós fizemos lá atrás, no início da nossa conversão. E hoje, depois da maturidade, que nós não somos meninos levados por vento de doutrina, estamos maduros, firmados no Senhor e na sua santa palavra, às vezes nós colocamos muitos dogmas, às vezes nós criamos muitas coisas que impedem de fazer a boa obra do Senhor e paramos de semear no reino de Deus. E a semeadura que eu estou falando não é dízimo e oferta, é o cuidado para com o outro. É o cuidado para com o outro. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, para mim foi a maior, ou o maior de todos os milagres, porque naquele texto eu aprendo muito. E eu aprendi muito desde o início da minha conversão. Quando Ele multiplica os pães e os peixes, Ele traz à existência o que não existe, deixando muito claro que a determinação e o amor ao próximo pode multiplicar muitas vezes mais aquilo que se apresenta a Deus. Sim ou não? Nós precisamos disso, queridos. As pessoas falam: não, tem que ter um avivamento na igreja, vamos trazer o pastor do ré-pré-pré, do sapatinho do fogo, do rodopio, não sei das quantas. Para! O avivamento está no conhecimento da palavra e na prática da mesma. O avivamento está quando nós compreendemos a palavra e vivemos ela, pregando a palavra, pregando o evangelho, vivenciando aquilo que o Senhor trouxe para nós. Porque tudo, exatamente tudo, está escrito no livro da vida, que Deus tem para nós, no livro da nossa vida, da nossa história. Tudo, exatamente tudo está escrito. Ele diz: há um memorial diante de Deus. O memorial é um livro, sim ou não? Vamos voltar só um pouquinho lá no Malaquias, porque eu falei, e eu não tenho certeza do verso, eu falei verso 16, Malaquias capítulo 3, Malaquias é um livro antes, atrás de Mateus aí, 3, verso, é isso mesmo, versículo 16 diz assim, ó: então aquele que teme ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro. Olha bem, irmãos, se não tem coerência o que eu estou falando aqui para os irmãos. Olha, então aquele que teme ao Senhor, ele está falando dos crentes, né? Aquele que teme ao Senhor, falam cada um com o seu companheiro, e o Senhor atenta, olha aí, o Senhor atenta e ouve. Há um memorial escrito diante dele, para que os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quando eu estou falando com você, Luiz, coisas que são concernentes à justiça de Deus, Deus está tomando nota. Quando eu estou falando com você, Fernando, coisas concernentes à justiça, Deus está tomando nota. Mas quando eu estou falando coisas que concernem a injustiça, Deus também está tomando nota, porque nesse livro tem coisas boas